Facebook pessoal. Quando você faz isso, você está recebendo sobre a tua vida uma nova aliança, uma nova história, inclusive a salvação, porque a Bíblia diz também em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos à mensagem, os pensamentos elevados de Deus. As coisas de Deus, elas são sobrenaturais e por isso somente elas podem ser percebidas por fé. É tanto que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter muito cuidado com os ensinamentos de homens. A verdadeira mensagem do Evangelho, ela é algo sobrenatural. Não tente entendê-la de forma natural. O que é natural? Dizer algo como, faça o seu melhor para agradar a Deus e algum dia, quando Ele vir que você é sincero o suficiente, fiel, então você receberá a sua bênção. O sobrenatural, por outro lado, é quando Deus diz que eu sou justo em Cristo, mesmo que eu ainda não veja a justiça em mim. Ele diz que eu sou nova criatura, mesmo quando eu não vejo a transformação. As coisas de Deus são sobrenaturais e por isso somente podem ser percebidas por fé. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Está em Isaías 55, 8 ao 9. Os pensamentos dos homens são naturais e terrenos, mas os pensamentos e os caminhos de Deus são elevados porque são celestiais. Nós precisamos andar de acordo com os pensamentos e caminhos elevados do Senhor. Como que nós podemos entender os pensamentos de Deus? Isaías 55, ele nos mostra alguns dos elevados pensamentos e os caminhos de Deus. Compre sem dinheiro e sem preço. Olha o que diz Isaías 55:1. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A graça é, sem dúvida, o caminho elevado, enquanto a lei é o caminho do homem natural. Segundo a lei, tudo depende do homem, do seu esforço, da sua obediência. Assim, o homem natural sempre procura pagar pelas bênçãos. Mas, segundo a graça, tudo depende de Cristo e da sua obra consumada na cruz. O convite do Senhor é para que desfrutemos da sua graça. Nós somos muitos pobres para poder comprar, e Ele é muito rico para precisar vender, então só podemos receber de graça. O problema é que agora algumas pessoas estão tentando definir graça. Elas dizem que graça não é apenas um favor imerecido. Afirmam que a graça seria uma capacitação, mas isso na verdade é o homem fazendo. A Bíblia, porém, diz, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do modo contrário, a graça já não é graça. Está em Romanos 11:6. Lei é o homem tentando fazer tudo para receber de Deus. Graça é tudo que Jesus fez na cruz pelo homem de graça. Graça sempre dá, lei sempre exige. Graça é sempre provisão, lei é sempre demanda, exigência. Como é que eu posso saber se eu estou andando na lei ou na graça, pastor? O Senhor está dizendo, os meus caminhos são mais altos. Qual é o caminho do Senhor? A graça viva, qual o caminho do homem natural, sabe? O caminho do homem natural é eu tenho que merecer, eu tenho que pagar por essa bênção, eu não posso receber de graça simplesmente, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas o Senhor disse, se você andar nos meus caminhos elevados, você não vai receber. Se você não andar nos meus caminhos elevados, você não vai receber. Qual é o problema de viver de acordo com a lei? Romanos 3:20 diz, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de tudo que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. 1 Coríntios 15:56, ela fala assim, ó, o arguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Então, quanto mais você está embaixo da lei, você está dando força para o pecado. Desfrute as fiéis misericórdias. Tem essas fiéis misericórdias para nós? Sim. Olha o que diz em Isaías 55:3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Aqueles sedentos que vão às águas e bebem sem dinheiro e sem preço, são agora feitos participantes de uma nova aliança que é eterna. Hebreus 8, 10, 13. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel.
Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Também está dizendo, e não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. No 12 está falando, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. Escute agora, ele diz, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia! E ele continua dizendo, quando ele diz nova, preste atenção, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer. Então a velha aliança é só homem fazendo. A nova aliança o homem não faz nada. Quem faz tudo é Deus. Eu mudo o seu coração, ele diz, tirar a pedra e colocar um coração de carne que ame. Eu sou Deus na sua vida. Eu é quem vou te ensinar. Ninguém vai te ensinar. E dos seus pecados eu não vou mais me lembrar. É assim que ele fala. A parte do homem na nova aliança é apenas crer. Creia, meu irmão. Creia, você vai ter obras, mas não para fazer parte da nova aliança. O Salmo 89 e Samuel 7, de 12 a 17, eles descrevem a aliança de Deus com Davi. Segundo essa aliança, o trono de Davi seria eterno, porque viria o seu descendente, cujo trono e reino nunca terá fim. Sabe que é o Senhor Jesus Cristo, nós sabemos disso, é Jesus que é esse descendente, mas as fiéis misericórdias constituem os elevados pensamentos de Deus. Segundo o pensamento do homem, o pecado cancela a promessa, mas o pensamento de Deus é que a graça será convosco para sempre, que ela nunca será removida mesmo se nós cairmos. Se caímos, Ele nos disciplina, mas jamais removerá de nós a sua bondade. Olha o que diz o Salmo 89, do 28 ao 34. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono com os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoite a sua iniquidade. Está vendo? Deus corrige quem peca, mas jamais retirarei deles a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. É Deus falando, não importa o que você faça, não importa o tamanho do seu pecado, Ele vai te disciplinar, mas não vai te afastar de ti a graça. Quem precisa de graça é pecador. Gente boa não precisa de graça. O diabo vai ficar enlouquecido quando você entender a graça. Os crentes legalistas ficarão enlouquecidos quando você fala de graça. Então, quando você pecar, lembre-se, Ele vai disciplinar e que o pecado tem consequência, mas Ele não vai afastar de ti. Tu pode até se sentir afastado de Deus, mas Ele não afasta de ti. Gente que nunca erra não precisa de graça, mas se você ainda erra, filho, somos nós que precisamos da graça de Deus. Isso são as fiéis misericórdias de Deus para conosco. São pensamentos elevados, são, sabe, os pensamentos terrenos. Se você pecou, Deus desistiu de você. E se você errar, Deus desiste de você. Isso é pensamento natural. Olha o que diz a palavra. Deixe o perverso o seu caminho, ele está falando de perdão agora, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, Isaías 55, 7. Nós precisamos nos afastar dos modos e pensamentos do homem natural. Veja que o texto diz que o Senhor perdoará ricamente e abundantemente. Ele fará isso porque os seus pensamentos não são como os nossos pensamentos. A mente natural presume que Deus perdoa de má vontade, mas Ele nos perdoa abundantemente. Alguns pensam que Deus perdoa, mas só depois que você faz muito exercício espiritual, depois de se sentir mal e suficiente a respeito do pecado e mostrar muita tristeza. Eles não acham que Deus nos perdoará de bom grado. Mas Deus está dizendo, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Estão muito acima dos seus pensamentos. Eu perdoarei ricamente e abundantemente, porque os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Você sabe por que Deus perdoa rica e abundantemente? Porque está tudo pago. Deus amou você tanto que enviou o seu filho para se tornar substituto naquela cruz. E quando ele estava naquela cruz, toda a condenação, terror e maldição que era para você caiu sobre ele. Agora, através do sangue de Jesus, Deus tem um fundamento justo para nos perdoar.
Isso nos dá alegria. Se o pastor da 100ª ovelha fosse um salvador mal-humorado, o resgate da ovelha teria sido completamente diferente. Qual é a primeira palavra que ele diria? Olha, o trabalho que você me deu, na hora de entrar para jantar, eu precisei sair de casa no meio da escuridão para te encontrar. Que vergonha! Ele pega nos ombros, mas, sabe, muito contrariado, lamenta porque ela está muito pesada. E no caminho ele vai lembrando a ovelha de como ela está sendo difícil, como está sendo difícil salvar ela. Então, quando ele chega na sua casa, ele quebra a perna dela, porque lá tinha esses preceitos, né? Quando a ovelha dava muito trabalho, ele quebrava a perna. Isso vai doer em mim, mais do que em você. Mas eu vou quebrar a sua perna para o seu bem. É difícil a gente acreditar nisso. Eu estou colocando totalmente o inverso, sabe? Ela vai declarar o Salmo 23 dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e ele vai quebrar a minha perna. Muitas pessoas veem Deus assim como um tirano. O Senhor não é um salvador assim, ele está feliz de encontrar a ovelha perdida. E quando ele chega em casa, ele dá uma festa por tê-la achado. Ele não fica o tempo todo lembrando de como você era uma ovelha problemática, mas ele é um salvador feliz por salvá-lo. Nunca pense que Deus desistiu de você porque você caiu tantas vezes e que ele perdeu a paciência. Não deixe que o maligno lance nenhuma dúvida sobre o quanto ele é paciente, ama você e o traz de volta para os seus braços. Normalmente nós pensamos que Deus rasgou o véu para que o homem pudesse entrar, mas Deus rasgou o véu para que ele pudesse sair. Antes Deus não podia sair porque quando ele sai em sua santidade, o homem deve morrer. Ele não podia sair por causa da sua misericórdia para com o homem, porque o homem não pode atingir o seu padrão. Ele se manteve no Santo dos Santos por muito tempo. Mas quando Jesus morreu, o véu foi rasgado por uma mão invisível de cima para baixo. Para significar que não foi o homem que rasgou, Deus rasgou e saiu para nos dizer: seja bem-vindo em casa. O mesmo sangue que rasgou o véu removeu os seus pecados perfeitamente. Hoje você é mais branco do que a neve. Receba essa palavra. Tudo bem, pastor, mas você não pode pregar que Deus perdoa livremente, pois as pessoas sairão e viverão dissolutamente. Novamente eu digo para você, os seus pensamentos não são como os dele. Os pensamentos de Deus são elevados. Se nós pregarmos a verdade, as pessoas viverão a verdade. Quando as pessoas creem certo, elas vivem corretamente. Aqueles que continuam pecando o fazem porque não entendem o perdão de Deus. Possuem um conceito muito baixo do perdão de Deus. Mas o próprio Senhor Jesus disse que aqueles que sabem que são muito perdoados, esses amarão muito mais. Os pensamentos de Deus são sempre sobre perdão. Os nossos pensamentos são sobre justiça e condenação. Deus... Olha, nós temos dificuldade de crer que Deus perdoa livremente. Não é fácil crer que se voltarmos para casa, Ele correrá para nos abraçar, nos beijar. E para finalizar, eu quero dizer para você, receba a palavra como uma chuva. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sem que primeiro reguem a terra e fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Isaías 55, 10 a 11. A palavra de Deus é como chuva e a neve que cai do céu. A palavra de Deus está dizendo em Deuteronômio 32, 2, goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. A chuva representa o ensino também. Uma abundante chuva é, na verdade, abundância de ensino e revelação da verdade do Evangelho. Existe algo precioso sobre a chuva em Joel 2:23. Lemos que o Senhor vai mudar a chuva. Vai mandar, a chuva temporã e serôdia. Isso significa as primeiras e últimas chuvas. Nós vivemos no tempo das últimas chuvas. Mas o que é precioso é que a palavra chuva é moré, que também significa professor em hebraico. Isso mostra que as últimas chuvas terão uma grande revelação da palavra de Deus. Então, seja uma bênção. Saireis com alegria e sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais
será extinto. Isaías 55, 12 ao 13. Depois de receber a palavra de Deus, a palavra do perdão, a palavra da graça, você sairá com alegria e será guiado em paz. Não seja guiado por vozes que vêm do lado de fora. Não se deixe levar por sinais exteriores, mas permita ser guiado pela paz. Receba a paz. Deus o guia por dentro, porque Ele está dentro de você. Você é filho de Deus. Mas no Antigo Testamento eles não tinham o Espírito habitando dentro deles, por isso eles precisavam de sinais exteriores. O resultado de receber a palavra da graça é que você sai com alegria e é levado em paz. Seja sempre guiado pela paz. Antes de assinar qualquer coisa, seja guiado pela paz. Antes de fazer qualquer negócio, seja guiado pela paz. É vital que nós entendamos que a maneira principal como Deus nos conduz é pela presença ou ausência de paz. Quando você é guiado pela paz, o que vai acontecer? As montanhas e os montes começarão a cantar diante de você. Montanhas são sempre imagem de reinos ou pessoas em lugares altos. Isso significa que pessoas que realmente importam em sua vida lhe darão encorajamento. Quando você recebe a palavra e sai com alegria, sendo guiado pela paz, os montes se rompem em cânticos e as árvores aplaudem. As árvores também apontam para pessoas. Quando você sai, as montanhas e montes estão se regozijando e as árvores do campo estão batendo palma. Você se torna uma bênção aonde que você vá. Você traz alegria aonde que você chegue. O verso 13, nós lemos que nos lugares usavam no passado para manter as ovelhas dentro do aprisco, era uma cerca de madeira. Não era uma cerca de madeira como a gente faz hoje, era com espinhos, tá? Então, em vez de espinheiros, haverá cipreste. Em outras palavras, a bênção estará à sua volta. Não haverá mais maldição, em vez de sarça haverá murta. Essa sarça é um tipo de urtiga. Urtiga produz muita irritação e coceira na pele, mas a murta é mirra. A fragrância da mirra pode ser sentida de longe. Então você sairá com alegria, será guiado em paz, as pessoas se alegrarão ao seu redor, você será uma bênção por onde você vá. Receba essa palavra. Algumas pessoas trazem alegria quando chega, outras trazem quando sai, quando vão embora. Seja uma bênção em todos os lugares por onde você for. Em vez de espinheiro, você será como cipreste. Em vez de irritar as pessoas, você torna a bênção sobre elas. O aroma de Cristo em você vai exalar em todo lugar. Eu quero te abençoar com oração, finalizando esse momento especial. Abençoar essa palavra sobre a tua vida. Vamos orar agora ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós te agradecemos nesse momento e temos a intimidade de chamar de papai. E nesta hora eu estou aqui para abençoar toda essa equipe que está aqui, meu Deus, trabalhando com afinco. Abençoar esse projeto grande aqui, que crescerá muito também. Eu coloco palavras de bênção, eu tomo posse de algo que ainda é invisível, mas eu trago a realidade através da fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Eu sou justo em Jesus, você também é, então viva pela fé agora e declare comigo: Senhor, eu preciso de bênção na minha casa. Fala comigo. Eu preciso, de um emprego novo, eu preciso de melhorar o meu salário, mas eu preciso melhorar o meu espiritual, o meu relacionamento contigo. Eu sei que tem muitas bênçãos para vir para mim, mas eu preciso estar maduro para recebê-las. E nesta hora eu declaro sobre a tua vida que essa palavra seja de bênção e de vitória, em o nome de Jesus. Tenha uma ótima semana, tenha um ótimo mês, um ótimo ano, abençoado em o nome de Jesus.